habitação, conforme 2 Reis, capítulo 24 e versículo 16. Não era um lugar que o jovem deveria se apegar naquele momento, porque tinha todos esses pontos que eram contra. A Bíblia diz, nós vemos também que Babilônia era um lugar de perdas. Daniel perdeu a família, Daniel perdeu o seu nome, foi mudado para o nome de Beltesazar. Daniel perdeu a sua casa, Daniel perdeu a sua liberdade, Daniel perdeu a sua nacionalidade, morava ali em Jerusalém e agora está morando em Babilônia. Daniel perdeu a sua liberdade porque não era apenas um tempo que ficaria ali em Babilônia e depois retornaria para casa. Não, Daniel ficou ali o resto da sua vida, perdeu a sua liberdade. Babilônia, queridos irmãos, queridos jovens, queria que Daniel esquecesse Babilônia queria que Daniel esquecesse que era crente. Babilônia queria que Daniel esquecesse as suas origens. Babilônia queria que Daniel esquecesse os seus usos e costumes. Babilônia queria que Daniel esquecesse a sua religião. Babilônia queria que Daniel esquecesse o seu Deus, mas nada arrancou Daniel da presença de Deus. Nada fez Daniel esquecer de Jerusalém. Daniel não se contaminou, ele continuava sendo um refletor da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, este mundo quer te fazer esquecer que tu és do céu. Este mundo quer colocar manjares na tua vida para querer te fazer esquecer que tu pertence ao céu. Este mundo quer tirar o brilho de Deus da tua vida. Este mundo quer fazer que tu esqueças do teu Deus, mas eu quero dizer a ti nesta noite, Babilônia não vai conseguir arrancar Deus da tua vida. Babilônia não vai conseguir arrancar Jerusalém de dentro de ti. Babilônia não vai apagar a chama que foi acesa na tua vida. E nós vemos algumas características de quem resplandece a presença de Deus. A primeira característica do jovem que resplandece a presença de Deus é que ele não se contamina com Babilônia. Vamos para Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Glória a Deus. Daniel, ele tinha motivos, queridos irmãos, para se contaminar ali naquela terra. Daniel, ele tinha motivos para virar as costas para Deus. Ele foi tirado, vamos nos colocar dentro do contexto da época. Eu lhe convido a imaginar Daniel sendo tirado de casa à força. Um jovem entre 14 e 16 anos sendo tirado da sua casa, levado para um lugar aonde o seu Deus não era conhecido. Daniel, ele foi feito eunuco, ou seja, ele foi mutilado, ele foi cortado, e aquilo não era que Daniel queria. Todo jovem, ele pensa em casar, construir uma família, ter seus sonhos, e os sonhos de Daniel, ele perdeu os seus sonhos, ele foi arrancado, teve a sua vida arrasada, foi tirado de casa, perdeu a sua liberdade, perdeu os seus sonhos, ele arriscou a sua vida. Glória a Deus. Quem sabe os seus amigos dissessem para ele: Daniel, tem vergonha, cara, olha onde a gente está, deixa disso, vamos fazer uma frente aqui, o sacerdote não está vendo, papai e mamãe não estão vendo a gente aqui, a gente está esquecido, a gente não tem mais solução para a gente foi trazido para um lugar que ninguém conhece o nosso Deus, a gente está acabado, Daniel,
põe juízo na tua cabeça. Mas Daniel disse: o sangue dá na canela, mas eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar, eu vou continuar firme. Eu quero dizer, aleluia, para a igreja de Terezinha, para os irmãos que estão aqui nesta noite: permaneça firme, não se contamine, deixe rir de você, deixe lhe chamar de retrógrado, deixe de lhe chamar de retrógrada, deixe dizer que você só quer ser, deixe dizer que você só quer ser o santo, quer ser a santa, mas continue firme, continue apegado com os princípios que tu aprendeste. O diabo, ele não vai conseguir contaminar a tua vida. O diabo queria manchar a vida de Daniel, queria denigrir a vida de Daniel, queria mudar tudo de Daniel, até o nome de Daniel foi mudado, a fim de honrar os deuses da Babilônia, apagando a memória de Jerusalém. Mas eu quero dizer, o vento vai soprar para um lado, o vento vai soprar para o outro, mas tu serás como a palmeira, que pode até se dobrar, mas tem as raízes firme, apegado na palavra de Deus, e não vai ser o dedo do inferno que vai macular a tua vida, mas o sangue de Jesus já te livrou de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Estás disposto, aleluia, a resplandecer a luz em um mundo cheio de trevas? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 1, que o semblante daqueles jovens eram diferente. O semblante dos jovens que não se contaminaram era diferente. Sabe por quê? Porque há diferença entre quem serve e quem não serve. Aleluia. Deus recompensou Daniel de uma maneira tão grande, de uma maneira extraordinária, a ponto de não haver ninguém como Daniel. Deus deu graça e misericórdia. O verso 17 do capítulo 1 diz assim, que a esses 4 jovens Deus, aleluia, deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Fica firme, porque Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria lá na faculdade, lá no teu trabalho, lá na tua escola. Alguém vai dizer: eita, como ela está diferente, eita, como ele está diferente. Sabe o que é isso? Isso é visão do céu, isso é sabedoria de Deus, isto é coisa do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios, glória a Deus, que o coração do rei está nas mãos dele. Deus pode mudar o coração de alguém por conta da tua vida. Deus pode trabalhar no coração de alguém por conta de ti. Haverá recompensa da parte de Deus, haverá, aleluia, dons da parte do Senhor, haverá algo diferente de Deus em tua vida, porque Deus honra quem honra Ele. A Bíblia diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Estás pronto, aleluia, para experimentar algo novo da parte de Deus? Estás pronto para viver algo que tu nunca viveste? Continua firme, continua refletindo a presença de Deus. Aleluia. Mas há uma segunda característica do jovem que reflete a presença de Deus. Ele é um jovem disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus. Nabucodonosor, irmãos, fez Babilônia a rainha das nações, o centro da cultura, a capital do mundo. No capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 15 do livro de Daniel, nós vemos Nabucodonosor, um rei, um ditador, que estava angustiado. Vamos para a Bíblia, Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe
o seu sono. Um homem que era o comandante, o regente da maior potência mundial de sua época, agora está sem sono, está perturbado, está aflito, sem saber o que sonhou. E naquele momento que ele ficou daquela maneira, ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Veja, magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Sabe o que estas pessoas têm em comum? Estas pessoas, elas não refletem a glória do Deus desta igreja. Caldeu não reflete glória de Deus. Mago não reflete a glória de Deus. Astrólogo não tem a presença de Deus em sua vida. Mas nesta noite há um monte de jovens, há irmãs, há moças, há rapazes, há obreiros que está aqui refletindo a presença do Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E Nabucodonosor, ele não se lembra do sonho e começa a procurar as pessoas erradas, que caso não resolvesse aquele problema, ele iria mandar matar todo mundo. Haveria ali um genocídio naquele momento. Os ocultistas, eles não conseguem falar ao rei. No capítulo 2, versículo de número 10, diz que responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum senhor ou dominador consegue requerer coisa semelhante de um mago ou astrólogo ou caldeu. Eles não tinham como resolver aquela situação. O nome Nabucodonosor, queridos irmãos, ele significa Nebo protege a coroa. Nebo é o Deus, na cultura babilônica, é o Deus detentor de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Mas Nebo, nesse momento, não conseguiu resolver o problema de Nabucodonosor. Nebo não consegue resolver. Belsazar não consegue resolver. Merodach não consegue resolver. Todos os deuses da Babilônia não conseguiam resolver. E foi dado um decreto de morte. No capítulo 2, versículo 12. E saiu então o rei muito enfurecido e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Haveria ali um genocídio, mas naquele momento de crise, Deus tinha Daniel disponível para ser um instrumento nas mãos dele. E naquele momento, no versículo de número 16, a Bíblia diz que Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Naquele momento, eles se juntaram com seus amigos, disseram: vamos fazer uma oração da mocidade aqui em Babilônia. Daniel se colocou como um canal de Deus. Ele não foi procurar nas bibliotecas de Babilônia. Ele não foi procurar nos livros babilônicos. Não foi procurar na arte. Ele não foi se lamentar. Daniel, ele procura seus verdadeiros amigos de oração, que se colocaram de joelho e buscaram a Deus. Eu quero dizer a ti, jovem, não rejeita convite de oração. Não rejeita convite para ir buscar a Deus. O jovem que Deus quer usar é o jovem que ora, é o jovem que se põe de joelho, é o jovem que se posiciona. Eu quero dizer que há muitos amigos na tua vida que é como os fariseus e como os saduceus. Por quê, Arthur? Porque fariseu era hipócrita e saduceu é aquele tipo de crente, é aquele tipo de turma que não crê em nada, que não crê em mistérios do céu. É a turma dos que não
crê em nada. Deus fala e ele diz que Deus não falou. Deus batiza com o Espírito Santo e ele diz: isso é meninice. Ele não acredita em ressurreição, ele não acredita em milagre. Deus vai tirar os saduceus, vai tirar os hipócritas do teu ciclo de amizade, vai colocar crente que ora, vai colocar amigo, aleluia, que vai te ajudar a orar. Saduceu e fariseu, procura a tua turma, porque Jesus vai trazer amigo verdadeiro, amigo que ora, amigo que se põe de joelho, que pega na tua mão e diz: vamos orar, vamos orar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu orava e preparava esta mensagem, Deus falava ao meu coração que iria renovar ciclos de amizades. Amizades que só estão te levando para longe dele, Deus vai tirar. Vão se afastar de ti. Deus vai fazer de um jeito ou de outro. Vai dizer: mas rapaz, porque é Deus que vai fazer. Não é nada culpa sua, não vai ser nada, é Deus que vai fazer, vai tirar e vai colocar amigos de oração. E naquele momento, quando eles oraram, a Bíblia diz no versículo de número 19 a 23, que o culto terminou com louvor e Deus revelou o segredo a Daniel. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite, que se tu orares e buscares a Deus, Deus tem segredos para revelar a jovens. Deus não só revela a velho, Deus só não revela a gente madura, Deus revela a jovem também. Deus fala com o jovem também. Louvado seja o nome deste Deus. E nesta noite, o Deus que está falando aqui através de mim, Ele quer te fazer um instrumento nas mãos dEle. Ele quer te fazer alguém útil nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus quer te usar. Esquece o celular, esquece a Netflix, esquece o travesseiro, coloca um relógio para despertar e vamos buscar a Deus em oração, porque Deus conta com o jovem, aleluia, para livrar dos momentos de crise, aleluia. E naquele momento, Deus usou Daniel para cessar a perturbação de Nabucodonosor, para cessar a perturbação daquele rei. Deus vai usar a tua vida. E naquele momento, a Bíblia diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 25 de Daniel, muito forte: achei um dentre os filhos de Judá. Arioque chega para o rei e diz: rei, achei um dentre os filhos de Judá. E Daniel foi achado em Babilônia. E eu quero dizer, não importa onde tu moras, não importa onde tu vives, não importa quem tu és, Deus sabe o nome da tua rua, Deus sabe quem tu és, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o número da casa e Deus vai te achar, porque Ele conta com o jovem, aleluia, para fazer a sua vontade. E a Bíblia diz, naquele momento, que Deus revelou a Daniel. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, Daniel naquele momento começa a louvar a Deus. Ele começa aqui a dizer no versículo de número 19: então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Naquele momento ele chegou para Nabucodonosor e revelou o segredo. E naquele momento, queridos irmãos, eu acho isso muito forte. Quem sabe Nabucodonosor disse: dentre os filhos de Judá, tanta gente aqui em Babilônia com sabedoria, com cultura, com faculdade, mas logo dentre os filhos de Judá, glória a Deus, Deus Ele usa, aleluia. Ele não quer saber de onde tu és, Ele só quer um coração disponível para usar. Por quê? Porque quem é filho de Judá não tem o que Babilônia, aleluia, que babilônico tem, aleluia. Quem é filho de Judá tem aquilo que Babilônia não tem, tem a presença de Deus na sua vida. E qual foi o sonho, irmão Arthur? Daniel chega para Nabucodonosor e diz: o Senhor sonhou com a estátua. Este sonho é um sonho profético da parte de Deus.
vai do teu reinado até o reinado mundial do anticristo e a segunda vinda de Jesus. E como é este sonho, Daniel? Rei, este sonho, tu sonhaste uma grande estátua com a cabeça de ouro. Foi mesmo, Daniel. Esta cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor. É o neobabilonismo, é o período áureo, o auge da Babilônia, o auge do desenvolvimento da ciência, da aritmética e da astrologia. Poder e glória Deus te concedeu. Mas depois tu viste que a estátua, ela tinha o peito e os braços de prata. Foi mesmo, Daniel. O que isso significa? Significa a coligação de dois reinos. Reinos que serão inferiores, porque a prata é inferior ao ouro. É o reinado de Ciro e Dario, Medo e Persa, o segundo império mundial, rei. E tá certo, Daniel. O que foi que tu mais viste? Eu vi também, rei, o ventre da estátua de bronze. E o que representa? Representa o terceiro império mundial, representa a Grécia, o berço do hedonismo, da sensualidade, do prazer, que será liderado por Alexandre Magnus ou Alexandre o Grande. Eita, Daniel, é verdade, mas também, rei, tem as pernas de ferro. As pernas são as partes mais longas do corpo, é a extensão, significa a extensão do domínio romano. Será o império mais duradouro. Rômulo e Remo, Roma ocidental e Roma oriental. Será o quarto reino, o quarto império mundial, Nabucodonosor. Mas também há 10 dedos, parte em ferro e parte em barro. 10 dedos significa 10 montes que Roma foi edificada. Significa 10 reinos, representando os últimos dias. São, rei Nabucodonosor, como o ferro e o barro não podem se misturar, será um governo que trata-se de um poder político que existiu, não existe, mas se voltará depois. Primeiro será forte como ferro, será um governo ditatorial e totalitário, mas depois virá um governo frágil como o barro, que simboliza o governo do povo, o governo democrático e republicano. E assim como o barro não se mistura, neste tempo não haverá nações unidas. E quem sabe neste momento Nabucodonosor colocou a mão na cabeça e disse: realmente. Mas Daniel, ele traz um detalhe extraordinário. Ele diz: rei, mas também há uma pedra cortada sem intervenção de mão. Esta será o último império mundial. E quem é esta pedra, Daniel? Esta pedra é Cristo, que vai estabelecer o seu reino, que é proveniente do céu, que não precisa de ti aqui na terra para estabelecer o reino dele. Será um reino sem intervenção humana. Cristo aniquilará todos os impérios, acabará com Satanás, com o anticristo, e reinará para sempre. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 19, versículo 15, que da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua veste tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está passeando aí do teu lado, ele está contigo nesta noite, ele estará aqui presente. Deixa que a mandoia suba a raiz. Este é o rei que governará. Louvado seja o nome de Deus. E neste momento o rei pega Daniel e o eleva à mais alta posição da Babilônia. Por quê? Porque tinha a presença, refletia a presença de Deus em sua vida. Mas já para concluir, meus irmãos, esta mensagem, o terceiro tópico é que quem resplandece a presença de Deus é perseguido. Quem resplandece a presença de Deus é caluniado, é difamado. Procuram matar quem tem a presença de Deus. E lá no capítulo de número 6 do livro de Daniel, o rei abriu vaga para cargos importantes, e a Bíblia diz que Daniel se destacou, chegando a uma posição
que povos não chegaram. Sabe o que é isso? É o brilho da presença de Deus. Deus abrirá vagas para poucas pessoas. Deus abrirá locais para quem tem a presença dele ocupar. É isso que te faz diferente. É a presença de Deus na tua vida. E veja o quanto é o peso da presença de Deus, que no capítulo 5 de Daniel, quando o rei Belsazar teve aquela visão dos dedos Semão escrito na parede, ficou preocupado, e a rainha disse assim: há no teu reino um homem que no tempo de teus pais era usado, e nele há o Espírito excelente. E o rei olha para Daniel e diz assim: és tu o mesmo Daniel? Daniel permaneceu o mesmo, porque tinha a presença de Deus na sua vida. Mas por conta disso, Deus permitiu uma perseguição, e começaram a procurar defeito em Daniel, e não encontraram, porque Daniel era fiel. E nesta noite eu quero abrir um parênteses: se começarem a procurar algo em ti, o que é que vão encontrar? Eu quero dizer, aleluia, que se tu resplandece a presença de Deus, vão procurar algo em ti e só vão achar coisas boas, só vão achar fruto do Espírito. Vão abrir teu Instagram, vão ver versículo de Deus, vão ver palavras abençoadoras, porque tu tens a presença. Mas naquele momento começaram o decreto de perseguição, proibiram orar, proibiram cantar, proibiram buscar a Deus, proibiram ler a palavra, tudo que Daniel mais amava fazer. Eu quero pedir permissão para dizer que há muitas pessoas que, se um decreto desse acontecesse em sua vida, ela ia dar graças a Deus para não vir para a igreja, para não orar, para não jejuar, para não buscar a Deus. Mas Daniel, ele gostava, ele tinha prazer nisso, e tentaram cortar a ligação de Daniel com o Deus Todo-Poderoso. Mas a reação de Daniel, queridos irmãos, foi uma reação diferente em meio à perseguição. Daniel, ele não foi para Instagram escrever textinho, não foi para o Twitter fazer desabafo, ele não foi fazer live para desabafar, ele não mudou de igreja por conta disso. Daniel, ele foi orar. Entra no teu quarto de oração, quando a perseguição apertar, ora que Deus dará graça. Sabe por que tanta perseguição? Porque viram em tua vida integridade, viram moral, viram ética. Aleluia, glória a Deus, porque em meio das crises tu tens sido fiel. Mas aí o que é que acontece? Jogam Daniel na cova dos leões, queridos irmãos, para acabar com a chamada na vida de Daniel. O rei quis salvar, mas não tinha como. Sabe por quê? Porque esse aqui, Jesus, ele não dá a glória dele a seu ninguém. E Daniel caiu na cova naquele momento, mas o socorro viria de outra parte. O rei disse: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero dizer, jovem, que Deus é quem vai justificar a tua vida. É Deus quem vai te livrar. É Deus quem vai te ajudar. O diabo armou o plano para matar Daniel, mas se esqueceu que Daniel era um homem muito desejado, era um homem muito amado pelo céu. Tu tens algo de Deus na tua vida, tu tens algo de valor na tua vida. Pode até chegar na cova, mas Deus não permite tu morrer na cova. Tu és precioso para Deus, tu és preciosa para Deus. Deus, ele tem satisfeito contigo, Deus tem se alegrado com teu esforço. Isaías 53:11 diz que ele verá o trabalho da tua alma e ficará satisfeito. O leão teve que fazer jejum, o leão teve que passar fome. Daniel é precioso, os jovens de Água Preta é precioso para Deus, os jovens de Terezinha são preciosos para Deus. Leão não come, leão tem que ficar em jejum. Deus manda o anjo: sai da frente, leão do inferno, porque Jesus, aleluia, é quem protege o seu povo. E naquele momento o rei olhou para Daniel e disse: Daniel. E Daniel disse: o meu Deus enviou
o seu anjo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Daniel era luz. Glória a Deus. A Bíblia diz que Daniel intercedia junto a Deus com oração, com rogos e jejum. Era uma ameaça para a Babilônia. Sabe por que tem tanta perseguição na tua vida? Porque Deus tem um projeto contigo e o inferno te vê como uma ameaça. O inferno te vê como uma ameaça e quer matar a tua vida, quer tragar a tua vida. Mas Deus cuida dos seus servos. Deus, ele vai mandar um anjo para te livrar. Jesus chegou na cova para te livrar. Este é o Deus de Daniel. E quem era este Deus, irmão Arthur? No capítulo 1, ele é o Deus que ele honra a fidelidade do seu povo. No capítulo 2, ele é o Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido. No capítulo 3, ele é o Deus que caminha contigo no meio do fogo e nem cheiro de fumaça se percebe. No capítulo 4, ele é o Deus que abate o soberbo e tem domínio eterno de geração em geração. No capítulo 5, é o Deus que estabelece juízo sobre a terra. No capítulo 6, ele é o Deus que preserva a tua vida no meio da cova do leão. No capítulo 7, ele é o Deus que dá visão e comanda o futuro. No capítulo 8, ele é o Deus que dá entendimento do mundo espiritual. No capítulo 9, ele é o Deus que dá ordem de resposta de oração. No capítulo 10, ele é o Deus que tira o medo, anima e fortalece. No capítulo 11, ele é o Deus da escatologia. No capítulo 12, ele é o Deus dos mistérios, das palavras seladas e da eternidade. Glória seja dada ao nome deste Deus. Ele é o Deus que vai te fortalecer. Glória a Deus. Tem sido tão difícil resplandecer esta luz. Tem sido tão difícil segurar a peteca. Mas é o Senhor que vai resplandecer em ti. Ele é o Deus que vai dar força. Daniel estava velho e cansado no capítulo de número 10. Mas chegou para ele o anjo e disse assim: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Deus vai te animar, não é hora de parar. Deus vai te dar força, Deus vai conseguir, aleluia, levar contigo adiante. A voz de Deus está falando contigo, que vai te dar paz, vai te dar conforto e vai te dar ânimo. Tudo passou. Daniel ficou de pé. Passou Nabucodonosor, Daniel ficou de pé. Passou Dario, Daniel ficou de pé. Deus disse para Daniel no último capítulo: tu, porém, vai até o fim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Babilônia vai passar, assim como este mundo. Babilônia não vai ficar de pé. Deus vai derrubar o império deste século. Está lá em Isaías 47:7, Isaías 46, versículo de número 1. Para concluirmos, a palavra de Deus nos diz: glória seja dada ao nome do Senhor. No capítulo 46, versículo de número 1: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou. Os seus ídolos estão postos sobre os animais e sobre as bestas, e as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Deus derrubou Babilônia. Deus derrubou o principal de Babilônia, que era Bel e Nebo. A Bíblia diz que Deus confundiu Bel e tomou Babilônia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo de número 50, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 50 e o versículo de número 2, a palavra de Deus diz: anunciai entre as nações e fazei ouvir um estandarte, não incubais, dizei: tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão todos os seus ídolos. Deus vai atropelar, Deus vai fazer a terra abalar, Deus vai fazer Babilônia, aleluia,
cair. Babilônia caiu, mas Daniel está de pé. Passou o governo, entrou o governo, e olha onde tu estás, de pé, para a honra e glória de Jesus. A Unesco diz em 2019 que Babilônia foi considerado patrimônio cultural e mundial. Quem quiser ir lá no Iraque, compre a passagem e vá. Vai chegar lá, vai encontrar só poeira, vai encontrar só morada de demônio, vai encontrar só morada de chacais. Mas quem quiser vir em Terezinha, vai encontrar jovem cheio da presença de Deus. Quem for lá em Água Preta, vai encontrar jovem cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Aleluia. Com a autorização do nosso pastor, vamos ficar de pé. Eu lhe convido a ficar de pé. Olha onde você está. Tudo passou, mas tu estás aqui resplandecendo a presença de Deus. Eu era criança lá em Carpina e o Maranata já cantava este corinho: Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero